aqui as boas-vindas. A gente começa mais uma feira de carreira aqui do Oportunidades Especiais. E para a gente é um momento sempre muito legal, muito bacana, porque a gente, nesses encontros, nas feiras de carreiras, a gente tem a oportunidade de receber empresas que vêm fazendo um trabalho muito legal nesse processo de inclusão, empresas que geralmente têm muita coisa para contar e para compartilhar nesse processo. E as pessoas com deficiência também vão se inscrevendo, né? Quando a gente faz a divulgação do dia da feira, porque são pessoas que querem saber mais sobre a empresa, que querem saber mais sobre as oportunidades que estão sendo ofertadas, né? Então, essa é a premissa aqui da nossa feira de carreira. E, pessoal, para quem não me conhece, né? Estou dando aqui as boas-vindas tanto para as nossas colegas da empresa Camis, como também para vocês, né? Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas. O meu nome é Renato, fazendo uma breve descrição minha. Eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Bom Tenho dia, bom dia. cabelo raspado. Vou pedir a gentileza para que vocês deixem os microfones fechados, pessoal, porque a gente depois vai ter um momento que vocês, na verdade, a todo momento vocês podem mandar suas perguntas aí no chat, né? E as pessoas, depois da Camis, elas vão selecionar algumas perguntas para que a gente consiga compartilhar as informações, mas eu peço a gentileza para vocês deixarem, por enquanto, os microfones fechados, tá? Para a gente não ter muito ruído. Então, como eu disse, né? Então, estou usando um fone de ouvido aqui, de arco nas duas orelhas, estou usando uma camiseta polo, estou com um fundo de tela meio desfocado, sou careca, tenho o cabelo meio raspado. E hoje, né, então, sem mais demoras, sem mais delongas, a gente tem o prazer de receber aqui a Camis, e eu vou chamar a Juliana. Juliana, em primeiríssimo lugar, mais uma vez, obrigado pela presença, pelo tempo, você, da sua equipe, né, por estarem aqui com a gente para esse momento que é tão importante quando a gente fala de empregabilidade das pessoas com deficiência. Então, fica super à vontade aí para se apresentar, para falar oi para nossa audiência. E também tá tudo bem com você? O áudio, o vídeo aí tá tudo certo? Consegue me ver e ouvir bem? Olá, Renato. Olá a todos os participantes. Bom dia. Ouço bem, vejo vocês bem. Para nós do time Caminhos é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço ao time Oportunidades Especiais por essa oportunidade, e, sobretudo a parceria que nós temos avançado com vocês. Eu sou a Juliana Clemente. Eu sou uma mulher de meia idade, pele branca, cabelos marrons grisalhos. Eu uso fone de ouvidos de arco em ambas as orelhas, blusa lilás, colar com brilho e batom marrom. E o meu fundo de tela possui uma engrenagem de motores da Cummins. Ai, que legal, que bacana. E olha, mais uma vez, viu? Muito obrigado pelo espaço e pelo tempo e pela presença de vocês. Juliana, queria pedir uma gentileza, acho que para a gente fazer aqui o nosso esquenta, né? Você fica super à vontade para falar um pouquinho para a gente, primeiro, né? Do seu trabalho, da sua chegada na Camis e a Camis hoje, resumidamente, eventualmente para alguém que não saiba com detalhes o trabalho que a Camis faz. Então, fica à vontade para se apresentar e também para falar dessa introdução da Camis, do tamanho da empresa e do que vocês fazem, do que vocês realizam. E aí a gente vai direcionando o nosso bate-papo, né, para empregabilidade, que é o nosso foco aqui hoje. Legal. Então, eu sou Juliana, eu sou líder de aquisição de talentos na Cummins para as regiões da América do Sul e América Central. Eu sou assistente social de formação e eu tenho duas especializações em RH, um MBA em gestão de empresas. Estou na Caminhos há 10 anos, com muita alegria, uma profissional muito realizada com aquilo que eu faço, e há 3 anos atuando como líder de aquisição de talentos para essas ambas regiões, América do Sul e América Central. E falando um pouquinho sobre a Cummins é uma empresa global, presente em todos os continentes, que projeta, fabrica e distribui motores,
geradores e sistemas de energia, além de novas tecnologias de engenharia, componentes e eixos traseiros para caminhões. Então, ela é uma empresa que tem mais de 100 anos de história, está presente, né, inicialmente nos Estados Unidos e no Brasil iniciou a produção de motores em Guarulhos há 54 anos atrás. E hoje nós temos algumas unidades de negócios em diferentes regiões, né, do Brasil. Então, nós temos a nossa planta de motores, geradores e componentes em Guarulhos, além também de uma unidade de logística e distribuição em Guarulhos. Temos a nossa unidade de eixos traseiros na cidade de Osasco e unidades de distribuição em diferentes regiões. Então, nós temos unidades menores com essa distribuição de todos esses produtos em Cuiabá, Campo Grande, Salvador, Rio de Janeiro, Macaé, São José do Rio Preto. E iniciando nesse momento uma nova unidade em Luiz Eduardo Magalhães. Puxa vida, quanta informação bacana logo de início, né? Nesses primeiros minutos. Algumas coisas importantes que eu sempre gosto, né, de repetir aqui quando eu vejo, quando eu ouço, porque são informações importantes para quem está ouvindo a gente, né, pessoal? Então, assim, uma empresa que é centenária, uma empresa que está no Brasil há muitos anos, uma empresa que está em vários países, uma empresa que o trabalho que nós fazemos, né, aqui enquanto oportunidades especiais com vocês, nessa parceria voltada aí para a empregabilidade, eu já tive a oportunidade de ver, de conhecer muito do trabalho que vocês vêm realizando, voltado para essa inclusão também das próprias pessoas com deficiência. Então, eu quero compartilhar, não quero perder isso, né? Que a Camis, além de todo o trabalho que faz, do tamanho que tem, da presença que está aí em vários lugares, é também uma empresa muito comprometida com esse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência, né, Juliana? Renato, eu digo que a Cummins tem diversidade e inclusão no seu DNA. Uhum. Há muitos anos atrás, quando pouco se falava, por exemplo, de inclusão de negros nos Estados Unidos, a Cummins já atuava dessa forma, porque é um valor da companhia. Então, diversidade e inclusão está no nosso DNA e é algo que nós procuramos nos nossos candidatos. Então, um candidato é aprovado na Cummins porque ele apresenta as competências necessárias para aquela posição, mas também porque ele possui os nossos valores. E diversidade e inclusão é um valor fundamental para nós. Então, nós temos alguns programas de inclusão, Renato, são programas estruturados, né? Isso faz parte da nossa cultura. Então, são programas desenhados globalmente, presente em todas as regiões. Inclusive, nós temos líderes de diversidade para as regiões globalmente. Então, para a América Latina, nós temos uma gerente enfocada em programas de diversidade e inclusão. Nós temos os nossos ERGs, né, que são os Employees Resource Group, os grupos de afinidade, voltados para múltiplos grupos subrepresentados. Então, nós temos o grupo de etnias, nós temos o grupo Pride, nós temos o grupo Disability, que é voltado para a pessoa com deficiência. Temos o Merge, que é o grupo de gerações, e o N, que é o grupo de mulheres. E aí, falando um pouquinho sobre as iniciativas do ERG Disability, enfocado em iniciativas e programas de diversidade e inclusão, eu gostaria de chamar o Dr. Marcos Batista. O Dr. Marcos Batista é nosso gerente médico operacional na Cummins e nos apoia em diversas iniciativas. Então, eu gostaria que ele compartilhasse um pouquinho conosco sobre algumas das iniciativas. Bem-vindo, doutor Marcos, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Marcos. Eu sou um homem de meia idade, branco, cabelo liso, curto. Estou usando um fone, como o da Juliana, fone de ouvido com microfone, um headset. Meu fundo de tela, fala de diversidade, como a Cummins, valoriza as diferenças. Bem,
como a Juliana falou, eu sou o líder da área médica na Camis. O Brasil tem uma legislação que cria uma série de obrigações na nossa área de saúde do trabalhador, e eu sou responsável pela organização, atendimento da legislação, atendimento das políticas corporativas e tudo o que acontece ah, entre, na relação de saúde e trabalho com as pessoas da Camis é uma responsabilidade minha e da nossa equipe. Ah, a Camis atua na inclusão já diversidade de uma forma geral há muito tempo, e mais especificamente em PCD, ah, eu pessoalmente atuo com o que a área médica faz em PCD há mais ou menos há mais de 20 anos. Eu sou um médico de trabalho bem veterano do mercado e lá no começo dos anos 2000 eu já fazia isso no Banco Itaú e hoje tenho o privilégio de estar na Camis. Ah, toda pessoa com deficiência que entra na Camis precisa fazer a avaliação médica inicial, não só a pessoa com deficiência, toda pessoa precisa do exame médico admissional, que é um requisito legal. O que a gente faz no exame admissional é um laudo, porque como o Brasil tem a exigência legal, a gente precisa que esse laudo seja feito e esteja ah, dentro dos requisitos. E a gente, para essa caracterização, utiliza um, um manual técnico que o Ministério do Trabalho elaborou em 2024, o último é do ano passado. Ah, a gente atua também junto com a área de segurança do trabalho, e aí às vezes é chamado de EHS, HSE. Aqui a Camis gosta muito de siglas, acho que em todo lugar tem muita sigla, muito acrônimo, e a sigla usada aqui para se referir basicamente à segurança do trabalho é HSE. Ah, toda pessoa que entra aqui, a gente identifica se precisa de alguma adaptação, possui alguma necessidade especial do ponto de vista físico, ou de acessibilidade, ou visual, ou seja, o que for. E o, o, o time de HSC faz uma avaliação em todas as pessoas, faz uma visita ao local de trabalho com o gestor imediato e ah, isso tudo visa garantir a, a, a segurança da pessoa aqui dentro e a acessibilidade também. E além disso, eu digo que eu tenho dois empregos na Camis. O primeiro é como gerente médico de trabalho e o segundo é como líder no Brasil, o que a Juliana citou, do grupo de pessoas que se dedicam voluntariamente, inclusive eu. É um emprego que só me traz satisfação. Eu não sou avaliado por isso, eu não sou medido por isso, eu não estudei isso, eu vivo isso há décadas. Eu estudei a minha parte médica, mas um ERG é um grupo de pessoas que tem alguma afinidade a algum tema e que decidem se voluntariar e dedicar parte do seu tempo para ajudar a Camis a ser uma empresa mais inclusiva. O URG, para mim, tem sido uma experiência transformadora. Eu conheci pessoas incríveis, histórias incríveis, e certamente isso ajudou muito no meu desenvolvimento como pessoa e como profissional. Ah, nossa atuação dentro da empresa é uma atuação
A gente brinca entre nós que é para encher o saco, é para fazer barulho, mas é mais do que isso. A gente ouve as pessoas e leva essas vozes. Nós somos um canal de transformação. Dois pilares, a gente está dividido aqui no Brasil em três pilares. Um é o pilar de educação, que basicamente visa levar informação para as pessoas. Ah, a gente tem um treinamento de 4 horas, convivência. Então, uma pessoa coloca um abafador de ruído, ela fica surda e tem que se virar na hora do coffee break. Ah, outros vendam os olhos, outros sentam numa cadeira de rodas e por aí vai. E ah, esse pilar de treinamento, de educação e de levar informações se completa com outro pilar que é o de comunicação. O pilar de comunicação, a gente tem um uso de canais corporativos, faz eventos, e o último pilar é o pilar de infraestrutura, em que a gente ouve vozes das pessoas e ah, leva isso para a diretoria e para quem é de direito, para a gente conseguir melhorar aqui a acessibilidade e etc. Então, dessa forma, a gente busca remover as barreiras, tanto as físicas quanto as atitudinais, comportamentais, os vieses de cada um. Suma isso. Sensacional, doutor. Super obrigada por todas as contribuições. E aí, pegando exatamente esse gancho, eu gostaria de convidar um outro participante, o Rogério Santos, que também está conosco. O Rogério faz um trabalho incrível também como participante do ERG e gostaria que ele falasse um pouquinho para a gente nessa manhã sobre as iniciativas muito legais que eles têm trazido para Caminhos como um todo, envolvendo empregados de diferentes níveis dentro da organização, assim como também o seu desenvolvimento de carreira dentro da Caminhos. Rogério, por favor, sinta-se à vontade. Bom dia a todos, bom dia, Ju. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos aí pela presença. Meu nome é Rogério Santos. Hoje eu sou cadeirante, tá? Estou de camisa azul clara, cabelo parado aos lados, barba. Estou aqui na camisa há 16 anos. A minha trajetória na Camis, eu comecei como assistente administrativo. Eu sou formado em gestão em RH, sou empreendedor. Passei por diversos setores aqui da Camis, trabalhei como PCP, CP de turbos e motores, depois eu fui para a área de logística e hoje eu sou líder de produção aqui na Camis. E por coincidência hoje é meu primeiro dia na área, tá? Então, hoje eu iniciei essa nova fase aí da minha vida. Fora da empresa Parabéns. também, obrigado. E fora da empresa também sou empreendedor, sou atleta, faço pesca esportiva, jogo rugby, tênis, mesmo com as próximas loucuras aí, salto de paraquedas. E comecei na Camis em 2009. E eu fico muito feliz de participar e fazer parte dessa trajetória. Quando eu cheguei aqui em 2009, a gente tinha uma necessidade de parte de acessibilidade e eu pude construir junto com a Camis isso. E hoje eu posso dizer que a Camis era bom e hoje é muito melhor. Lógico que a gente sempre tem o que melhorar, né? Acho que isso em todos os lugares. Mas quando a gente faz parte da história e vê toda essa evolução, é uma conquista grandiosa. E hoje aqui dentro da Camis, eu fico feliz em ser espelho para algumas coisas, como por exemplo, eu fiz um projeto aqui em Sentindo na Pele e desenvolve a empatia e um olhar mais crítico, não só a parte de acessibilidade, mas como desenvolvimento e oportunidade para as pessoas com deficiência, onde eu acabo colocando alguns níveis de liderança numa cadeira de rodas e passo o dia todo comigo, exercendo sua função, e no final do dia a gente bate um papo e vê a percepção dessa pessoa. E aí ela vê que é muito além só do ambiente de trabalho, né? É só aqui dentro.
mas ela começa a enxergar como que vai ser a vida dela depois do ambiente de trabalho. Como que eu vou chegar em casa, como eu chegaria em casa numa cadeira de rodas e como isso impactaria a minha vida. Então, isso tem sido refletido de uma forma positiva, tanto da baixa liderança, quando eu falo baixa liderança, desde os líderes, aí você vem coordenador, supervisão, gerência, diretoria e até o presidente da Camis Brasil, que ficou o dia todo na cadeira de rodas comigo. Na verdade, ele ficou um dia e meio, né? Acho que ele gostou de andar de cadeira de roda comigo. Então, ele ficou o dia todo fazendo suas funções e no outro dia, ele ficou meio período fazendo um tour comigo na fábrica, tanto interno quanto externo. E isso refletiu de uma forma muito positiva, não só para ele quanto para mim, mas como toda a empresa. Então, acho que isso é um pequeno e grande resumo do que hoje é o Rogério Nakamis. E fico feliz com toda essa parte, tanto da liderança quanto dos não liderança aqui, a forma com que é engajado dentro da Camis. E, Rogério, aproveitando a sua fala, também aproveitando a fala do doutor Marcos, né, e tudo que a Juliana trouxe até aqui, né, quando a gente olha para o trabalho que vocês realizam de modo geral, esse trabalho voltado para as pessoas com deficiência, todo o processo de recrutamento, seleção, inclusão e toda a parte de acessibilidade, toda a empatia, tudo isso que é trabalhado, que a gente sabe que é importante. Muitas vezes a gente fazer essa inversão de papéis, né? Como você falou agora também, da pessoa experienciar uma deficiência visual, uma deficiência auditiva. Claro que isso não mostra para a pessoa o que é ser uma pessoa com deficiência, mas é uma experiência bacana porque é um exercício de reflexão. Agora, lógico, pessoal, que quando a gente olha, né, para a Camis e todo o trabalho que é feito, tudo isso é porque é uma empresa responsável nesse processo de inclusão. Mas a pessoa com deficiência, quando ela chega na Camis, né, ela tem interesse de trabalhar na Camis, ela vai passar por todo o processo de recrutamento e seleção, como a Juliana muito bem colocou no início, ela vai ser avaliada, o doutor Marcos também acabou de dizer isso. O Rogério também disse aqui, né, da sua trajetória, que são 16 anos trabalhando em setores diferentes, galgando novas oportunidades, né? Então isso mostra que quando você está em uma empresa séria, e eu digo uma empresa séria que também trabalha de uma forma responsável a inclusão das pessoas com deficiência, independente da história de vida que você tenha, da deficiência que você tenha, o que vai contar muito é a sua habilidade, a sua competência, o seu currículo, o seu interesse no trabalho, o seu engajamento. Então, a gente sempre diz que existem vagas nas empresas afirmativas, né? Essas vagas afirmativas, vagas direcionadas para as pessoas com deficiência, vagas voltadas aí para as cotas, vagas exclusivas muitas vezes, né, no sentido de que eu tenho 10 vagas naquele setor e eu quero que 5 sejam exclusivas para pessoas com deficiência ali também, mas uma coisa que não existe, gente, né, candidatos e candidatas aí, as pessoas que estão interessadas, né, no mercado de trabalho, uma coisa que não existe é vaga de deficiente. Ninguém é ou não é contratado única e exclusivamente por ser uma pessoa com deficiência. Então, o nosso trabalho é sempre esse, de mostrar as habilidades e competências, né? Trabalhando com as empresas esse processo, e a Camis é uma empresa muito responsável, muito aberta nesse sentido, mas é importante que os candidatos e candidatas entendam que quando você está em uma empresa, você precisa trabalhar e você precisa trabalhar muito. E quando você está em uma empresa que já existe todo esse pavimento, né, e tudo isso que já foi construído, e a empresa tem como um valor também esse processo de inclusão e valoriza profissionais com deficiência, essas oportunidades são muito boas. Então, eu acho que é isso, né, Rogério, Juliana, doutor Marcos, né? Não é a deficiência em primeiro lugar, é o profissional que tem a característica da deficiência e na Camis ele é respeitado com essa característica, mas uma vez contratado, contratada, tem que trabalhar muito, né, gente?
Renato, Renato, só obrigada por todas as contribuições. Ele colocou de uma forma brilhante, né, Rogerinho? É sim, exatamente Ju, isso. eu queria só complementar a sua fala quando você falou de vaga afirmativa, né? E o interesse do funcionário quanto a isso. Você colocou um ponto X aí e foi muito bem colocado, né, Ju? Por exemplo, esta vaga que eu prestei para líder, ela não era uma vaga afirmativa. Então, existe sim esse querer do funcionário em ir atrás e não esperar a vaga afirmativa. A vaga não era para pessoas com deficiência, eu me cadastrei e deu super certo aí, né, Ju? Sensacional esse ponto. Por quê? Como bem mencionado pelo Renato, sim, nós temos vagas que são afirmativas, mas as nossas vagas são para todos e todas. Então, falando um pouquinho sobre o processo seletivo na Cummins, inicialmente as vagas são abertas internamente para que todos os nossos funcionários possam se aplicar, independente de deficiência ou não. E o Rogerinho participou de um processo seletivo de uma vaga que era para todos. Então, todas as nossas vagas estão disponíveis para candidatos com ou sem deficiência, porque justamente nós incentivamos múltiplos pilares de diversidade na nossa empresa. Então, estou vendo aqui algumas dúvidas, né, de pessoas, como eu posso me cadastrar? Então, todos vocês são muito bem-vindos no nosso banco de talentos. Então, caso você tenha interesse na nossa empresa, teremos muita alegria em receber o seu currículo. Então, se cadastre no nosso banco de talentos. Nós temos também aqui a Ana Cecília, que está nos apoiando com as respostas, assim como a Tainá e a Camila. Nos envie o seu currículo. E aí, algumas dicas, né? É importante que no seu currículo contenha todas as suas experiências, as suas habilidades e competências, principalmente se não estiverem focado numa vaga específica. Às vezes o recrutador tem alguma dificuldade em identificar quais as áreas de interesse daquele candidato. Então, é extremamente importante que essas informações estejam claras no seu currículo. Você também tem a oportunidade de se aplicar para algumas vagas específicas da Cummins. Então, nesse momento, nós temos vagas diversas disponíveis dentro da nossa organização. Então, temos vagas desde níveis iniciais, vagas de aprendizes. Então, vagas de aprendizes são abertas com base em ciclos específicos, assim como vagas de estagiário técnico. Então, temos ciclos específicos para abertura dessas vagas, e neste exato momento, nós estamos com o nosso programa de estágio. Então, caso você tenha interesse em participar do programa de estágio Cummins, nós temos vagas dedicadas a pessoas com deficiência e vagas abertas a todos os candidatos com múltiplos pilares de diversidade. Temos também vagas diversas para diferentes níveis, vagas técnicas, vagas de assistente, vagas de analista e também vagas de liderança. Então, mais uma vez, reforçando aqui a informação de que nossas posições são para todos e todas, sem qualquer tipo de restrição. Então, se apliquem a todas as vagas disponíveis na Cummins. Nós incentivamos múltiplos pilares de diversidade dentro da nossa organização. E falando um pouquinho sobre o pacote de benefícios. Esse também é um item de bastante interesse dos candidatos, né, Renato? Opa, Então, pode ser que tenha alguma variação de benefícios com base no nível hierárquico, mas os benefícios que são compreensíveis a todos os candidatos. Então, se é uma vaga CLT, nós temos um plano médico que é por uma seguradora, um plano nacional que é diferenciado em relação às práticas de mercado. Temos plano odonto, que é livre adesão. Temos seguro de vida, temos um plano de previdência privada, que também é super diferenciado em relação às práticas de mercado, e um plano que faz a diferença na nossa trajetória de vida. Temos PLR para algumas unidades de negócios da Cummins, e o PLR também é destinado a todos os cargos CLTs.
além do programa Conte Comigo Caminhos, que é um programa de apoio financeiro, psicológico, serviço social. Então, um programa que visa aí suportar múltiplos pilares de vida dos nossos empregados. Além de uma creche presencial que nós temos na nossa planta de Guarulhos. Então, se porventura você estiver trabalhando na planta de Guarulhos, essa creche é destinada para mulheres e também homens. Renato, porque a Cummins valoriza as diversidades. Então, a nossa creche também é destinada para os homens. E convidamos você a conhecer todas as vagas que estão disponíveis no nosso banco de talentos. Se aplique. E falando um pouquinho sobre desenvolvimento de programa de estágio, eu gostaria de chamar o Wallace Costa. O Wallace Costa também é funcionário do time Cummins, ele está aqui conosco, e eu gostaria que o Wallace descrevesse brevemente como foi a trajetória dele como estagiário até o momento. Olá, Wallace, bem-vindo. Fique super à vontade, viu? Bom dia a todos e a todas. Gente, meu nome é Wallace Costa, eu sou pardo, tô com a camisa vermelha de esportiva, porque fui pra academia antes do expediente e já emendamos aqui na reunião. Mas vamos lá, eu comecei em 2021 como estagiário na Cummins e por incrível que pareça, a minha seleção, eu tive alguns processos seletivos dentro da ACD. Eu sou pessoa com deficiência física e a Cummins me ligou, eu estava no meio da fisioterapia, pedi licença para terapeuta e saí para atender o telefone. Atendi, fiz em toda a entrevista dentro da ACD. Passado algumas semanas, eu fui fazer o admissional na Cummins e tudo acessível, aquilo me surpreendeu demais. Fiquei durante 2 anos como estagiário na Cummins, dentro da fábrica, na área de garantia. Quando foi em 2024, fui efetivado na distribuidora, onde eu estou até hoje. Faço parte do Erg Disability, eu sou um dos instrutores do pilar de treinamento e educação. Hoje, o Wallace conseguiu treinar mais de 100 pessoas. Como instrutor, eu tenho muito orgulho disso, porque faz parte do DNA Cummins e faz parte do meu DNA também. Eu fiz esse mês 3 anos de Cummins e eu sou radiante com isso. Eu sou apaixonado pela empresa, eu sou suspeito para falar, fala bem da Cummins. Fala, peraí, chama outra pessoa porque eu sou muito suspeito. Aonde eu passei numa entrevista dentro da ACD como PCD e me desenvolvi absurdamente dentro da empresa. Tive muitas reuniões com VPs, vice-presidentes, lideranças Latam. Então, a empresa me deu essa oportunidade de abranger meus conhecimentos, fazer um baita network e desenvolver minhas capacidades, minha competência de forma extraordinária, que eu ando crescendo cada dia mais. Isso que Desde o meu bacana. estágio até o dia de hoje. Em qual ACD que você, qual unidade que você estava? Eu era do Ibirapuera. Ah, entendi. Ali Moema, ali Ibirapuera, né? São Paulo, ali. Isso. Foi ali Ah, que me ligaram, ali que me acharam. que legal. Coincidentemente, nós aqui no Oportunidades Especiais, nós temos uma série de vídeos que chama Oportunidades Especiais de Visita. Então, nós visitamos instituições de referência, empresas também que fazem um trabalho muito legal nesse processo de inclusão, né, acessibilidade e reabilitação. E ontem nós fizemos um vídeo, gravamos um vídeo que vai para o ar aí no nosso canal do YouTube nas próximas semanas, né? Exatamente lá nessa unidade da ACD. É um espaço muito bacana, um espaço muito pulsante e muito legal, né? Ver você falando que estava lá e a Cummins, que é essa empresa tão bacana, também chamou você e hoje você está aí com todo esse entusiasmo, né, Wallace? Sim. E, inclusive, a Camis foi super colaborativa com minhas terapias, porque quando eu era estagiário, eu fazia fisioterapia ainda. Então, alinhado com o Dr. Marcos, que está aqui na live, com o meu supervisor, gerente da época, eu conseguia ter essa flexibilidade, conseguir ir trabalhar de manhã e à tarde para as fisioterapias. Então, a Camis foi super parceira com que eu tomei até bronca em não parar a terapia. Primeiro é só saúde, Wallace. Essa era a frase. Primeiro é só saúde. Exatamente, né? Porque quando a gente cuida da nossa mente, do nosso corpo, a gente está cada vez mais
disposto e mais feliz e mais entusiasmado, como você está, dentro do trabalho também, né? Isso hoje é uma política muito legal, uma boa prática que as empresas hoje adotam, né? Que é cuidar também do bem-estar dos seus colaboradores, das suas colaboradoras. E tudo aquilo que também o doutor Marcos trouxe para a gente agora há pouco, sobre as questões burocráticas, os processos de inclusão, toda a documentação e a legislação, né, que também é uma parte muito séria, que a Camis sempre respeita e sempre está ali em dia com seus colaboradores, tudo isso, pessoal, né, candidatos e candidatas, é porque quando você entra em uma empresa, que é uma empresa que tem toda essa responsabilidade, você, de fato, enquanto pessoa com deficiência, você está acolhido, você está amparado, porque sim, você, como todos os outros colaboradores que não têm deficiência, você vai ter que trabalhar bastante. Não é como o Rogério disse agora há pouco, né? O trabalho que ele faz, ele está há 16 anos na Camis e hoje ele está começando numa nova área. Mas isso ele não conquistou em 16 dias nem em 16 meses. São anos de dedicação. Então você tem todo esse acolhimento porque nessas empresas, né, você tem que trabalhar, você tem que performar e você performando e mostrando dedicação, você também vai ter as suas oportunidades, né? Então eu acho que também é isso, né? O Wallace, Juliana. Justo. Exatamente isso. E além de todas essas atribuições na Cummins, o Wallace também é para-atleta, entre outros, né, Wallace? Então, é Olá, isso, de pessoal. verdade. Eu sou suspeita para falar a respeito também. Eu amo a empresa. Realmente, nós temos a diversidade pulsando na nossa veia. Olá, pessoal. É algo muito diferenciado. Uhum, Estou na Caminhos há 10 anos, como eu mencionei para uhum, vocês, e as diferentes áreas pelas quais eu passei, eu tive a oportunidade de uhum, interagir com iniciativas de diversidade. Porque uhum. isso é muito comum a todos. Não é algo que se faz por qualquer outra razão que não seja um valor da companhia. E deixa eu perguntar uma coisa para você, Juliana. Não tem problema se você não tiver essa informação e também não precisa ser exato, né? Mas hoje, com uma empresa desse tamanho, presente também em vários lugares aqui no Brasil, né? Várias cidades aí você falou, você tem assim uma ideia da maioria das vagas em que áreas são, ou se vocês têm todas as áreas são todas presenciais ou se vocês têm algum tipo de trabalho que seja híbrido, como que tem sido isso? Porque a gente percebe nos últimos anos que por conta da pandemia, em um primeiro momento, muitas empresas, elas fizeram essa adequação, elas fizeram essa flexibilização de algumas atividades e funções para a modalidade online ou híbrida. E isso, nos últimos tempos, eles vêm mudando bastante, porque muitas empresas, né, elas voltaram totalmente para o presencial, mas algumas empresas não. Então, como é isso para vocês, né? E para responder aqui também para os nossos candidatos, candidatas, nossos interessados de modo geral. Legal, adorei a sua pergunta. Obrigada por trazer esse tópico, Renato. Então, as nossas vagas, elas são diversificadas. Então, nós temos desde vagas em operações, que é para a linha de montagem, que essas realmente precisa ser presencial, assim como vagas administrativas. Então, dentro do pool dessas vagas administrativas, a gente tem algumas vagas que sim, precisa ser presencial todos os dias, mas tem algumas vagas que nós chamamos de híbridas, que tem uma flexibilidade para idas à empresa de 2 a 3 vezes na semana. Então, cada vaga tem uma particularidade. E quando nós fazemos o post dessa vaga no mercado, consta esta informação: se é uma vaga presencial ou se é uma vaga híbrida. Então, temos vagas de diferentes Uhum. Modalidades. categorizações. Uhum, uhum, Exatamente, Renato. E um ponto importante também, novamente aqui reforçando o nosso programa de estágio. Então, dentro do nosso programa de estágio, nós também temos modalidades diferentes de trabalho remoto ou presencial. Então, dependendo da área de estágio, se for uma área de manufatura, por exemplo,
vai ser presencial. Mas existem algumas outras áreas, ainda dentro de engenharia ou áreas diversas administrativas, que pode ser um sistema de trabalho híbrido. Uhum. Então, Entendo. não é engessado, ou é só presencial, ou é só híbrido. Depende da área e depende da vaga em específico. Entendi. E também, muitas vezes, Juliana, me corrija se eu estiver errado, né? Mas muitas vezes vamos imaginar assim, que eu tenho um determinado interesse naquela área. E vamos imaginar que naquele momento não tenha aquela vaga que eu desejo. Muitas vezes, né, as pessoas perguntam isso para a gente, se é interessante para a empresa, de repente, que eu me cadastre em alguma outra oportunidade, para que talvez ali, sendo aprovado com o tempo, talvez exista a possibilidade de migrar para uma outra área ou para uma outra atividade. Acho que o Rogério disse agora há pouco já ilustra um pouco isso, né? Porque a gente está sempre atento aí para as oportunidades, mas eu acho que isso também é importante da gente dizer para as pessoas que, mesmo que naquele momento, talvez a vaga que você idealizou, se ela não estiver disponível, vale muito a pena, como a Camis é uma empresa muito legal, assim, com todo esse porte, né? Da gente se cadastrar numa outra vaga relativa ou alguma área relativa, e uma vez dentro, talvez as oportunidades apareçam, né, Juliana? Certamente, Renato, e isso é muito comum acontecer. Então, assim, duas coisas que acontecem com muita frequência na Campus. Às vezes, um candidato é contatado e não necessariamente ele tem a experiência ou as habilidades e competências para aquela posição, mas possui uma competência e uma experiência muito bacana. Então, ele fica no nosso radar, o que a gente chama de pipeline. O candidato fica ali na nossa pipeline. Quando aparece uma outra oportunidade que esteja mais alinhada com a experiência e as competências daquele candidato, ele é contatado novamente. Então, é muito comum alguém participar de um processo seletivo, não é aprovado necessariamente para aquela posição, e depois de algum tempo retoma em outro processo seletivo para uma outra vaga, em outra área, que tenha um maior alinhamento com a sua experiência. De igual modo, internamente na Cummins, a gente incentiva muito que os nossos funcionários se apliquem, participem de processo seletivo. Dentro do nosso processo seletivo interno, nós temos a premissa de dar o feedback para candidatos que não foram aprovados. Então, isso faz parte também do plano de desenvolvimento individual de cada candidato. Ele precisa saber as competências que ele não atendeu para aquela posição, para que ele se prepare, para que ele desenvolva um plano de desenvolvimento e esteja apto numa futura oportunidade. Então, isso é algo muito difundido entre a liderança e entre os nossos funcionários, justamente para fortalecer, para que eles participem de vagas internas e, no fim do dia, Renato, nós somos os detentores da nossa carreira. Então, nós precisamos focar as áreas que são de nosso interesse, nos prepararmos, né? Desenvolvermos as competências necessárias para isso, para que estejamos prontos para ingresso na empresa ou seja numa nova posição dentro da empresa. Uhum. Até mesmo porque também percebo isso e falo com firmeza, com propriedade, né? Porque a gente já tem uma parceria aí que já de mais tempo, né? Mas quando a gente entra na empresa, a gente vai assim fortalecendo, né, os nossos pilares, a gente vai se relacionando com as pessoas. Esse processo de inclusão da Camis dentro, voltado para as pessoas com deficiência, é um processo que eu percebo assim que os pares são necessários, né? Então existe sim uma comunicação interna, existe sim quando você entra na Camis, você sabe de outros colaboradores que já estão há mais tempo, pessoas que também já trabalham há alguns anos e cresceram profissionalmente. Então, isso também é muito importante para quem está chegando, né? Porque você vê que
dentro da empresa, você consegue, né, assim, trabalhando bastante de acordo, né, você consegue outras oportunidades. Então, quem está lá já há bastante tempo, serve de incentivo muito para quem está chegando, né, e eu acho que esse é um exemplo bem legal dentro da Camis aí que vocês têm. Super. É um incentivo para todos que estão chegando, todos os novos empregados, porque realmente nós incentivamos que as pessoas participem das vagas internamente e todas as vagas estão disponíveis para todas as unidades de negócios do Brasil. Então, o que é bem comum é transição de áreas, né? Então, o Wallace, por exemplo, que iniciou como estagiário, ele se formou em engenharia e hoje está numa outra área. Nós temos aqui também outras duas ex-estagiárias que fazem parte hoje do time de Talent Acquisition, que é a Tainá e a Camila, que passaram por áreas diferentes na Cummins. Então, isso é absolutamente comum. Eu passei também por outras duas áreas antes de ingressar em aquisição de talentos. Então, é algo muito comum, muito difundido, porque realmente nós incentivamos e que as pessoas se apropriem da sua carreira, porque no fim do dia a responsabilidade é de cada um de nós, né? Sim. Como é, profissionais que desejam avançar na sua carreira. Sim, e também na fala do Dr. Marcos, né? Eu também, apesar ali, né? Apesar não, sendo a fala de um profissional da área da saúde, um médico, eu fico muito feliz quando vejo também essa postura que não é uma postura que olha para as pessoas com deficiência única e exclusivamente com esse olhar médico, é essa visão que é colocada em prática do que a gente chama hoje de biopsicossocial. Você avalia o indivíduo, porque se você tem 10 pessoas com a mesma deficiência, se você olha só para o laudo, você tem 10 laudos iguais. Mas se você olha para o currículo de cada um, você vai ver habilidades e competências diferentes, com histórias de vidas diferentes, personalidades diferentes, engajamentos diferentes, e isso é o que vale dentro da Camis também. Falo isso com bastante prazer, assim, porque a gente tem que repetir, a gente tem que falar quando a gente encontra as empresas que colocam isso em prática. E bom, pessoal, olha, infelizmente o nosso tempo aqui ele passa muito rápido. Então, Juliana, também Dr. Marcos, Wallace, Rogério, vocês fiquem muito à vontade se quiserem fazer uma fala final, né? Para a gente poder aí terminar aqui o nosso encontro próximo do nosso horário, a princípio combinado, né? Eu ficaria aqui no mínimo umas 2 horas conversando com vocês, porque acho que em breve a gente vai ter que marcar outro encontro para vocês contarem outras novidades para a gente, né? E quem sabe, Juliana, a gente já não vai ter algumas das pessoas aqui que estão interessadas hoje como colaboradores e colaboradoras da Camis, né? Isso mesmo, Renato. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês. E, como muito bem colocado pelo Renato, cada um de vocês é único. Então, avance, procure por oportunidades que estejam alinhadas com as expectativas de carreira de vocês. Não deixem de buscar processos de aprimoramento, né? Existem muitas oportunidades hoje e coloquem como objetivo o próximo passo de carreira de vocês. Nós teremos prazer em receber o currículo de cada um de vocês. Temos aí um time recebendo todas essas informações. Sintam-se à vontade em nos acionar através dos nossos canais de comunicação. E muito em breve o time de recrutamento fará contato com vocês, informando quais as vagas que nós temos oportunidades e para também conhecer o perfil de cada um de vocês que se interessou na nossa empresa e em breve teremos oportunidades, nós nos falaremos muito ao longo desse próximo período. Doutor Marcos, sinta-se à vontade. Bom, quero agradecer o convite e desejar a todos boa sorte na carreira, nos planos que cada um tem. E quem de vocês passar aqui com a gente vai ser uma alegria enorme recebê-los e fazer exame e dar suporte depois, como que é o que a gente tenta fazer com todas as pessoas.
Muito obrigado, doutor. Rogério, Wallace, fiquem à vontade. Não sei, será que Rogério alguém... teve problemas com a Ah, conexão. entendi. O Wallace ainda está? Senão a gente pode encerrar, O não tem Wallace problema. está. Uhum. Não, estou sim, mas não tenho nada a acrescentar por hora, não. Maravilha. Então tá bem. Olha, Wallace, muito obrigado aí pela sua fala, pelo seu depoimento, viu? Aí À disposição. pelo seu entusiasmo também. Uma boa sorte aí na carreira dentro da Camis, né? E Juliana, muito obrigado mais uma vez. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, se candidatem, né? Uma empresa muito legal, muito bacana, com tudo que a gente trouxe, tudo que a gente ouviu aqui hoje, porque no final das contas é o grande objetivo do nosso trabalho, colocar as pessoas com deficiência que de fato, né, querem trabalhar, que têm aí intenção de ter uma carreira, de se formar, né? A gente sabe que as pessoas com deficiência hoje são pessoas que saem, que gastam, que estudam, que trabalham, são economicamente ativas no crescimento do país. Então, são pessoas que cada vez mais buscam boas oportunidades também no mundo do trabalho, né? Porque na vida real, né, Juliana, qualquer pessoa, independente de deficiência ou não, se não trabalhar muito, não estudar bastante, no final do mês não tem dinheiro para pagar boleto, né? Não é isso, né? Simples assim, né, Isso. Juliana? Simples É, assim, como eu costumo dizer, os boletos não aceitam desaforo. exatamente, exatamente. Não adianta você chegar lá na sua companhia de água e falar: olha, eu tenho deficiência, não dá para pagar esse mês. Não tem isso, não, tem que pagar. A vida custa. E para todo mundo, né, que é pai de família, mãe de família, nem se fala então. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para vocês e até a próxima feira de carreira aqui com a gente, viu? Tchau, tchau, gente. Abraço a todos, ótimo dia, obrigada.